Olá pessoal, eu sou o professor André Pinho e hoje nós vamos continuar a falar sobre o assunto do modelo atômico de Bohr. Só que agora, uma segunda parte que é sobre a parte de distribuição eletrônica, que às vezes costuma aí deixar os alunos um pouco confusos. Bom, o modelo atômico de Bohr, ele é conhecido por aquele modelo de quantização, das camadas, ou seja, da energia necessária para que um elétron saia de uma camada para outra, e que foi proveniente dos estudos, dos espectros atômicos, e que geraram, essas linhas de cores, para cada átomo, e que foi o fruto, do descobrimento de que os átomos, eles que tinham um núcleo, mas que também possuíam camadas onde esses elétrons ficavam, e outras, camadas superiores, se esses elétrons passassem para essas camadas superiores, ao retornar emitiam ondas eletromagnéticas, e se essas ondas eletromagnéticas estivessem na região do visível, é possível dos nossos olhos, enxergar. Só que os cientistas, eles avançaram com seus estudos e perceberam, vamos continuar, que dentro de cada camada dessa, camada K, L, M, N, O, P, Q, infinito, mas até aqui, que é onde nós conhecemos, se você pudesse olhar mais profundamente dentro dessas camadas, eles observavam que tinham novas linhas, pequenas linhas ainda presentes dentro de cada camada dessa, Então temos um exemplo de uma lupa aqui. Essas pequenas linhas dentro de cada camada, representando, que cada cor dessa é como se fosse uma emissão, uma transição eletrônica, aqui, que a gente já havia visto na aula anterior. Para quem não assistiu aí, é só clicar no cardzinho que vai aparecer aí em cima. Essas camadas eram responsáveis pelas transições dos elétrons. Então eles observaram que dentro dessas camadas existiam outras camadas. E essas camadas, essas pequenas subdivisões, eles chamaram de subníveis. Então vamos lá. E mais, que cada camada dessa tinha uma quantidade de subnível, com elétrons preenchidos determinada. Então a primeira camada, que eles analisaram, ela era formada apenas pelo subnível S. Lembrando, que esses subníveis, eles deram nome, S, P, D e F, mas que todas as camadas tinham todos os subníveis. No entanto, cada camada tinha uma quantidade de elétrons distribuídos dentro desses subníveis determinado, que é o que nós iremos ver aqui. Então, apesar de existir S, P, D e F dentro da camada K, eles observaram, que ela era formada apenas pelo subnível S, porque só tinha elétrons no subnível S, os demais não tinham elétrons, tá? E eles foram analisando cada camada, K, L, M, N, O, P e Q. Na camada L, ela é formada pelo subnível S e pelo subnível P. Então, se a gente pegasse essa lupa aqui, fosse lá na camada L, ampliasse, a gente ia ver que tinham elétrons apenas nas subcamadas, vamos colocar assim, só na parte S e na parte P. Na M, que é essa aqui que nós estamos analisando, lembrando que vai até aqui, era constituída de camadinhas chamadas, subníveis S, P e D. Percebam. Na camada N, formado S, P, D e F, e assim por diante, tá? Então eles foram analisando isso, de que cada camada dessa era como se existissem, elas possuem subcamadas chamadas de subníveis. Então vamos seguir. Vamos analisar isso daqui, ó. O que foi observado? Na camada K, chamada de, que é o nível de energia, nível 1, só tinham 2 elétrons presentes lá. Em toda a camada K só havia 2 elétrons presentes lá. Comporta no máximo 2. Então você pode ter 1 ou 2 na camada K. Isso aqui quer dizer a quantidade máxima que ela vai comportar. Quando vai para a camada L, além dos 2 que já estavam na camada K, você vai ter, que é o nível 2, você vai ter
8 elétrons distribuídos dentro da camada L. Então, se um átomo tiver camada K e tiver camada L, ele vai ter os 2 da camada K, e se a camada L estiver completamente preenchida, vai ter também os 8 da camada L. É assim que vai indo. Sempre que eu encontro elétrons numa camada superior, eu tenho garantia de que nas camadas mais internas vão ter suas camadas preenchidas, tá? Completamente. Na camada M, é possível, né, de ter 32 elétrons distribuídos na camada M, só que todos esses 18 elétrons vão estar distribuídos dentro de todos aqueles subníveis que eu estava falando, S, P, D e F, tá? Que a gente vai ver aqui a quantidade que cada um subnível comporta. Na N, que é o nível 4, encontrou-se 32 elétrons, tá? Encontra-se 32 elétrons distribuídos entre todos os subníveis. Na O, a mesma coisa, 32. Na P, que é o nível 6, 18 elétrons distribuídos, olha o trava-língua aí, ó, distribuídos dentro do nível 6, na camada P são 18, e na Q, 8 elétrons distribuídos. Então vamos lá, quantos elétrons cada camada é capaz de suportar dentro desses subníveis? Então eu posso olhar, não importa qual, vamos pegar a camada M, que tem aqui 18 elétrons, né? E dentro vai ter S, P e D, como a gente viu no slide anterior. Esses 18 elétrons, como que eles vão estar distribuídos? Bom, o subnível S dentro aqui da camada M vai comportar apenas 2, não só na camada M, em todos eles. O subnível S só suporta 2 elétrons, 1 ou 2, tá? Na camada P, no máximo 6 elétrons, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, não pode ser 7, tá? Pode ser de 6 para baixo. Na D, até 10 e na F, até 14 elétrons que você vai encontrar distribuídos. Para entender melhor essa distribuição de como que cada elétron está distribuído dentro de cada camada e dentro de cada subnível por camada, né, você tem uma coisa chamada diagrama de diagonais. O que são esses diagramas de diagonais? Que aqui no Brasil alguns professores têm, né, o costume de dizer que é o diagrama de Pauling, que não é verdade. Pauling, ele já, na época, muitos anos atrás, ele já havia falado que esse diagrama não foi criação dele, que ele usou esse diagrama. Existem até, se vocês tiverem curiosidade aí, de canais aí mais especializados na parte de nível superior, né, que vai explicar essa coisa estranha que acontece aqui no Brasil de atribuírem o diagrama de diagonais a Pauling, mas ele vai dizer que não é. Mas enfim, então os cientistas criaram esse diagrama, eu também não lembro o nome do autor agora, esse diagrama que vai dizer o seguinte: os elétrons daquelas camadas, né, do átomo neutro, todos os elétrons que estão no átomo neutro, eles devem ser distribuídos obedecendo esse diagrama e na forma de diagonais, seguindo isso daqui, ó, da forma de energia. Então, eu tenho 12 elétrons, eu venho 2, terminou, aí venho para cá, ó, mais 2, 4, terminou, aí vem para cá, mais 6, 10, parei. Ou seja, a distribuição eletrônica vai ser 1s2, 2s2, 2p6. Se ele continuar tendo elétrons, vai descendo, ó, 3s2. Aí vem para cá, vai distribuindo nesse sentido aqui. Bom, tudo está feito aqui para vocês, ó. Normalmente é difícil encontrar isso no livro. Alguns livros que têm essa distribuição, que a gente chama de distribuição energética, né, já pegando aqui pelas diagonais. Essa distribuição das diagonais, ela vai dizer as camadas aqui, ó. Essa é a camada K, que só pode ter no máximo 2 elétrons. A camada L, ó, aqui, ó, pode ter no máximo 8 elétrons, como nós já havíamos visto anteriormente. A M, olha aqui, ó, os 18. Aqui a N, ó, 2, 8, 18, 14, no máximo, tá? Então você vai ver os 32 aqui, os 32 aqui, os 18 aqui no máximo e os 8 aqui no máximo. Como é que funciona? Como que é a legenda disso daqui? Eu fiz a distribuição eletrônica
e parei nesse cara aqui, ó, 5s2, distribuindo os elétrons dele. Lembrando que esses elétrons, para o átomo neutro, a quantidade que um átomo tem de elétrons é igual ao número atômico. Então, se o cara tem 15 prótons, número atômico 15, quantos elétrons ele tem? 15. Então, você vai fazer distribuindo na forma de 15, tá? Vai vindo 1, 2, 3, ó, 2, aí vem 4, 10, 12, aí vem aqui 3p3, tá? Então vamos lá, suponhamos que eu tenha pego esse 5s2 aqui, já até mudei, né? Nem lembro qual foi o outro que eu peguei. 5s2. O que quer dizer isso? Esse número da frente, ou seja, o 5, quer dizer em qual camada ele vai se encontrar na tabela periódica, tá? Isso na camada de valência, caso ele seja a camada de valência. 5 é o nível de energia, é a camada, inclusive a camada da tabela periódica. Isso dá camada de valência. Assunto para aula de tabela periódica. O que quer dizer esse S? O D, o P, o F são os subníveis, ok? Que eu estou falando, aquelas camadinhas mais finas que existem dentro das camadas principais. E o que quer dizer esse número aqui em cima? São os elétrons que você está distribuindo. Então você pode encontrar um S1, pode encontrar um S2, pode encontrar 5S1, 5S2, porque aqui é a quantidade máxima que pode conter de elétrons em cima desse subnível, tá? E não a quantidade sempre será assim. Igual aqui, D10, não quer dizer que vai ter sempre 10. Pode ser 3D1, 3D2, até 3D10. E assim para cada uma delas. Só que você tem que sempre preencher completamente, tá? Então, completo tudo aqui, vou completando até parar no número de elétrons do átomo neutro, que é o número de prótons. Seguindo em frente. Vamos pegar um exemplo aí, agora é prática. Você está lá, tem uma questão dizendo o seguinte, faça a distribuição eletrônica do enxofre. Aí o que você tem que fazer? Vai lá na tabela periódica e vai ver o elemento enxofre. Vai achar o número atômico do enxofre. Qual é o número atômico dele? 16. Lembrando que só vale para átomos neutros, ou seja, não tem carga aqui, ele não é um cátio nem um ânion. Então são 16 prótons. Isso quer dizer que ele tem 16 elétrons, tá? Como eu já deixei pronto aqui a camada, né, aquela distribuição por diagonais na forma energética feita aqui, vamos lá. 16. Ó, 2 mais 2 aqui, ó, 4 mais 6, 10, mais 2, 12, presta atenção. Para chegar a 16, não posso colocar o 6, vai ser o quê? 4, ok? Então vai ser 3p4. Então observe que está aqui feito, ó, 1s2, aqui ó, 1s2, 2s2 está aqui, 2p6 está aqui, 3s2 está aqui, e 3p4, que era a quantidade que faltava para quê? Para 16. Essa distribuição que a gente fez seguindo as diagonais, a gente chama ela de distribuição energética, ou seja, a gente está obedecendo a energia dos elétrons que dentro das camadas, ok? Pois bem, essa distribuição energética, ela pode ser convertida numa coisa que a gente chama de geométrica, tá? Uma distribuição geométrica que tem que obedecer os níveis. Por coincidência, aqui já está certinho, ó, 1, 2, 2, 3, 3. O que vai acontecer é que, se vocês observarem, ó, aqui nem sempre a ordem obedece os níveis. Olha aqui, ó, 1, 2, 2, 3, 3, 4. Olha quem vem aqui, ó, 3. Ó. Tá vendo que às vezes dá uma diferença, ó, o 4 vem antes do 3. Aí o que vocês deveriam fazer? Na energética, deixa desse jeito. Na geométrica, é só colocar na ordem dos níveis. 1s2, 2, se fosse aqui, ó, se parasse aqui, teria que pegar esse 3d10 somente aqui na geométrica e colocar antes do 4s2. Como aqui não aconteceu esse fenômeno, né? Então não foi preciso. O que a gente vai observar? Que esses números aqui, ó, não vai dizer a camada. Então na camada K eu tenho 2 elétrons, isso para o enxofre. Na camada L eu vou ter 8 elétrons. E olha aqui, ó, 3 e 3, tá vendo? Na camada M, que é a última camada, que a gente chama de camada de valência, importantíssimo isso, tá? Para os estudos seguintes, principalmente de ligações químicas e tabela periódica, você vai ter o número de elétrons presentes lá. Quantos são? Os 2 do subnível S mais os 4 do P. Então eu tenho 6 elétrons
na camada de valência. Vamos pegar outro exemplo. Vamos para o ferro. Aí tudo bem, o professor vai lá, ou no vestibular cai a distribuição eletrônica para o ferro. Tabela periódica, número atômico do ferro, que é 26. Tem carga? Não tem carga. Então o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então são quantos? 26 elétrons. Vamos distribuir, ó, 26. Então, 2 mais 2 aqui, ó, dá 4, 10, 12, 18, 20. Para 26 aqui vai ter que ser o quê? 3D6. Então tá aqui, ó, a ordem certinha, ó. Então esse vai ser o subnível de maior energia, ok? De maior energia. Aqui agora aconteceu aquele fenômeno, ó. Perceba, ó. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3. Essa é a ordem de energia, a distribuição eletrônica energética. Não tem nada de errado, deixa desse jeitinho mesmo. Mas você também tem a ordem geométrica, para saber quantos elétrons existem por camada, para saber a camada de valência. Aí o que você faz? Pega a energética e coloca em ordem, ó. 1S2, aqui ó, 2 com 2, ó, 2S, sempre S, P, D e F, obedecendo essa ordem, tá? 2S2. Então, na camada K eu tenho 2 elétrons. Na camada L eu tenho 2 mais 6, que vão dar os 8 elétrons. Na camada M, olha aqui, ó, perceba, ó, olha aqui, ó, esse cara, ele veio para cá, ó, o 4S2 foi para o final e o 3D6 veio para o anterior, porque a gente agora está olhando a ordem geométrica. Então, na camada M eu tenho 14, que se você somar, olha aqui, ó, vão dar os 14 elétrons, 6 mais 6, 12 mais 2, 14. E na camada N, ou seja, o ferro vai até a camada N, eu tenho 2 elétrons na camada de valência, na última camada. Fechou? Então essa é a distribuição eletrônica para os átomos, né, nêutrons, sem carga. Agora vamos começar a distribuição eletrônica para íons, positivos e negativos. Vamos pegar o próprio ferro. Bom, para fazer a distribuição eletrônica para cátions, ou seja, o que você tem que fazer? Primeiro você tem que fazer a distribuição eletrônica para ele na forma neutra, igual nós fizemos agora, anteriormente, tá? Nós não fizemos pro ferro na forma neutra e ele não deu 3D6 aqui, ó, terminamos aqui, ó. Ele não foi essa distribuição eletrônica que nós fizemos? Então aqui, ó, ela tá. Você faz ela para a forma neutra, 3D6. Pois bem, só que o que quer dizer esse 2 mais aqui? Quer dizer que ele perdeu quantos elétrons? 2 elétrons. Perdeu de onde? Sempre perderá da camada de valência, ou seja, vai perder da última camada. Aí você pode cair numa pegadinha. Você vai lá, faz a distribuição eletrônica na forma energética, aí você olha aqui, ó, acha que esse último subnível é da onde você tem que tirar os 2 elétrons. Aí vai lá e subtrai 6 menos 2, ficaria 3D4. Não faça isso, não faça isso. Você tem que tirar da camada de valência. E a camada de valência você só consegue ver aqui, ó, pela ordem geométrica. Então você coloca na ordem geométrica, olha aqui, ó, na forma neutra ainda, tá? Na forma neutra. Coloca na forma geométrica, não terminava em 4S2, igual tá aqui feito. Ele não tá com 2 cargas positivas, quer dizer que ele perdeu 2 elétrons. Então você vem aqui e retira esses 2 elétrons que é da carga. Você vai tirar a quantidade que está aqui. Como são 2 elétrons aqui que você está tirando, olha, com menos 2, todo esse 4S2 tem que sumir daqui. Então qual vai ser a distribuição eletrônica? Qual vai ser a distribuição eletrônica para o íon ferro 2+? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D6. Não tem mais o 4S2. Por quê? Porque ele perdeu esses 2 elétrons, que é responsável por essa carga positiva, ok? Então, vamos agora para os íons negativos. Nos íons negativos, tem que fazer do mesmo jeito. Faz ele na forma neutra primeiro, ó. Já está feito aqui para vocês, ó. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. São os 16 elétrons que estão aqui. Só que o que acontece? Perdão, aqui, né? O que eu estou fazendo aqui já está com os 2. Voltando, recapitulando, voltando. Então você vai fazer ele para a forma neutra. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. Tá aqui, ó. 2 mais 2, 4, mais 2, 10, né? Mais 2, 12, mais os 4, 16.
Só que olha só, ele não tem duas cargas negativas aqui, ó. Duas cargas negativas, quer dizer que ele ganhou 2 elétrons. Então, olha aqui, ó, o subnível P, ele comporta até quantos elétrons? Ele não suporta até 6 no máximo? Não vai até 6? Então, você vai pegar esses 2 elétrons que está aqui e vai adicionar em cima do subnível P. Ou seja, aqui, ó, mais 2. Então, ele vai até 6 aqui, ó. Então, vai ficar na ordem energética 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, desse jeito. Por coincidência, né, é a mesma da geométrica. Então, a camada M vão ter, perdão que isso aqui tem um erro aqui, tá? Ignora isso daqui, ignorem isso aqui, é 8. Vão ter 8 elétrons, tá? Então, você vai ter aqui os 2 mais 6, que será aqui 8 elétrons nessa posição aqui, tudo bem? 8 elétrons. Seguindo. Bom, existem algumas distribuições eletrônicas em exercícios que você, em vez de ficar colocando toda aquela sequência, em vez de colocar essa sequência inteira aqui, tá? O que o exercício vai fazer? Ele vai pegar parte dessa distribuição aqui e vai colocar como núcleo distribuição de gases nobres, tá? Por exemplo, esse pedaço aqui, ó, 1s2 é hélio. Então ele vai ver quantos que dá para comportar. Vamos lá, olha aqui, ó, 1s2 é o hélio. Então, olha aqui, ó, se eu tivesse o berílio, em vez de eu colocar 1s2, 2s2, eu colocaria hélio, 2s2, ou seja, eu omitiria essa parte e colocaria hélio, tá? A mesma coisa aqui, ó. O neônio é 1s2, 2s2, 2p6. Se você fizer a distribuição da eletrônica do neônio, você vai encontrar isso daqui. Aí, se você fosse fazer do sódio, não precisaria colocar 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Poderia botar o símbolo neônio e a camada de valência, tá? A mesma coisa aqui para o cloro. 1s2, 2s2, 2p6. Até aqui é o elemento neônio. Então, ele omite, bota neônio, 3s2, 3p6, ok? Bom, pessoal, apesar de ter tido essa pequena falhazinha no 6 ali, no 8, tem que ser 8, tá? Corrijam ali. Eu acho que eu consegui passar para vocês essa distribuição eletrônica, tanto dos átomos neutros como dos cátions, e espero ter ajudado vocês aí. Uma excelente aula para vocês, bons estudos, boa prova, que vocês consigam fazer todas as atividades de vocês. Valeu, pessoal, grande abraço a todos, e se você ainda não deu aquela curtida lá e não se inscreveu no canal, se inscreva. Grande abraço a todos.